Um espírito abortado fica revoltado. O que fazer em favor dele? Realmente nem todos os espíritos que são abortados obrigatoriamente ficam revoltados. O mais comum no processo de não consecução de um processo reencarnatório, ou seja, a mãe desistir da gestação de maneira intencional, ela diz, não, eu não quero mais essa criança, eu vou interromper a gestação. Esse fenômeno é um fenômeno que, do dizer da doutrina espírita, tem raízes no processo de desamor. Então, ele é muito mais possível de acontecer em relações conflituadas do passado, espíritos que são inimigos do ontem e que se reencontram pela gestação, pela necessidade do reajuste. A mãe não sente afinidade com a criança e decide, não, eu vou ter que interromper, eu não quero, eu vou interromper. E no caso contrário, quando o espírito que vem é uma alma afim, ela passa muitas vezes por cima de muitas dificuldades para ter o filho. Porque o amor que ela tem é tão grande que ela diz, não, eu sei que vou passar dificuldade, mas eu vou enfrentar. Nossa, mas é uma loucura. Não, vou enfrentar. E ela, então, toma isso como sua prioridade de vida e não desiste do processo reencarnatório. Resultado, esse fenômeno de interrupção, ele é mais típico quando tem desamor. Quando existe amor, o mais típico é que não aconteça a interrupção. Então, exatamente porque ele já acontece com espíritos que já têm dificuldade de relacionamento, o desconforto do reencarnante com aquilo que aconteceu, ou seja, o espírito bebê que estava vindo ficar revoltado com o ato da mãe é mais comum por isso, mas isso não é uma obrigação. Existem muitos casos em que a mãe realiza o processo de abortamento, mas o espírito, pela sua compreensão que tem, ele não se torna um inimigo. Ele passa a rondar a família, querendo aproveitar qualquer oportunidade que surja para que ele renasça no lar. E ele começa a procurar uma oportunidade, seja através da irmã mais velha, que ele vai estimular uma gravidez para ele nascer através dela e ser acolhido no lar pelos avós, que ele vai chamar de pai e mãe, seja pela empregada, que muitas vezes acaba sendo o instrumento para que ele apareça naquele lar e a família acaba trazendo aquele companheiro para integrar a família. Depois a empregada vai embora e a criança fica. Uma referência doutrinária para isso está na obra, depois eu lembro, Após a Tempestade. Após a Tempestade é o nome do livro. Lá tem um capítulo que trata especificamente sobre essa questão. Então, no livro Após a Tempestade é que estão esses itens que eu estou colocando. Então, não necessariamente ele se torna um inimigo da família, mas isso pode acontecer. Um espírito abortado, ele pode tomar a decisão de ser um perseguidor da família. Mas isso não constitui obrigatoriamente que a sua perseguição vai ter êxito. Porque quando, de repente, você está envolvido na problemática do aborto e, de repente, você percebe uma presença espiritual dentro de casa, a gente precisa cuidar. Em que sentido? Evangelho no lar, oração frequente, mudança de hábitos e um processo efetivo de desenvolvimento da maternidade. Porque o que promoveu o processo da decisão de interromper a gestação? Uma fragilidade nossa na área da maternidade. Então, a gente vai fortalecer esses laços. De que forma? Procurando atividades que desenvolvam em nós esse sentimento, procurando formas de compensar isso, engravidando uma outra vez. Mas eu acabei foi ligando as trompas. Então, você procura uma outra forma. Apadrinha uma família que precisa, adota uma criança que você acha que precisa. Então, existem vários instrumentos para que a gente se eduque. E existem alguns relatos em obras espíritas que o obsessor mudou a sua posição quando ele percebeu que a sua obsediada havia adotado a sua mãe. A mãe espiritual do obsessor havia sido adotada. Quando ele viu, disse, ela está cuidando da minha mãe, não posso mais perturbá-la.
e acabou mudando. Então, da mesma forma, um espírito que se sentiu rejeitado porque não foi acolhido num lar, pode tentar perturbá-lo lá? Pode, ele vai tentar, não quer dizer que ele vai sempre conseguir. Agora, se a família deixar aberto o flanco, ele pode alcançar os objetivos dele de fazer a perturbação da família. Agora, se por algum motivo isso acontece, mas a família vai mudando, a pessoa vai se transformando, ela já não é mais a mesma do passado, automaticamente o acesso dessa entidade à mente daquela mãe já não existe mais, porque ela se refez, ela se reorganizou emocionalmente, e aí a possibilidade de conexão mental não existe, então ele diminui a possibilidade de acesso. E, ao mesmo tempo, convivendo no lar, que se transformou com a oração, com a prática do bem, com tudo de positivo, em vez de acontecer uma influência negativa de lá para cá, ocorre uma influência positiva daqui para lá, e esse espírito pode, de repente, não ter reencarnado como filho, por uma fragilidade nossa, mas ele pode vir como um neto, não, de repente, numa filha adolescente, mas ele pode vir como um neto normal, que a filha depois tem casa, tem filhos, e aí um desses era aquele que deveria vir por mim, mas naquela época não foi, não aconteceu. Ele vem pela filha e acaba tendo uma conexão com os avós de maneira mais efetiva. Então, existem muitas estratégias da lei de causa e efeito para a gente observar que não somente a obsessão. Ela existe? Sim. Numa boa parte dos casos, sim. Mas ela não é a condição única do processo e é a transformação moral dos envolvidos que determina o grau de possibilidade de uma obsessão acontecer ou não nessas circunstâncias.